Olá, está no ar o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No programa de hoje, nossos convidados vão falar sobre jogos e brincadeiras que atravessaram gerações e que ainda hoje encantam muitas crianças. Vamos debater ainda como os educadores podem planejar atividades que privilegiem esses jogos e essas brincadeiras nos diferentes espaços escolares. Participam desse programa a professora do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, Cristina Muniz, o professor do curso de pós-graduação em psicomotricidade do Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, Wilson Costa, e a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Patrícia Corsino. Você também pode participar do Salto, é só ligar para 0800 21 6689. Nosso fax é 0, código da operadora 21 2232 3271 e o e-mail salto@mec.gov.br. Uma escola municipal de educação infantil em São Paulo valoriza jogos e brincadeiras como estratégia pedagógica. Na sala de aula ou em outros espaços, o ato de brincar é sempre levado a sério. Vamos conhecer a experiência na reportagem. Início do ano letivo, um período de adaptações. A Escola Municipal de Educação Infantil Inácio Henrique Romeiro, em São Paulo, elegeu os jogos e as brincadeiras como forma de promover a socialização das crianças no ambiente escolar. Essa medida faz parte de um projeto que incentiva a brincadeira nos diferentes espaços da escola. A brincadeira era muito utilizada, era uma estratégia riquíssima, né? Dentro desse contexto, onde há objetivo da brincadeira, onde há uma interação de todas, onde todas podem participar, né? E a partir do momento que a criança me coloca também. Então, é o momento que a criança se coloca naturalmente. Com isso, eu sei o que ela está pensando, o que ela está criando, né? E como ela está interagindo. Desenvolver com as crianças a solidariedade, o respeito ao outro, as questões de ética, de valores, mudanças de atitudes. Então surgiu o projeto Valores Humanos em Educação. E dentro desse nosso projeto existem outros subprojetos. E o jogo ele entra como uma estratégia para nós desenvolvermos essas ações, propiciando isso para as crianças. Os jogos de regras, como o dominó, a dama e o de memória, foram escolhidos pela professora Thaís Rosa para as aulas iniciais. Ela busca promover a interação entre os alunos e desafios que incentivem o desenvolvimento dos estudantes, com idades entre 5 e 6 anos. A gente joga um olha-sabor. Aí como se você... Aí você olha. Aí alguém bate uma dessa, assim, aí você procura, aí você acha e bate. Conforme que ele foi aprendendo com aquele jogo mais simples, a gente vai introduzindo regras mais complexas. Vai introduzindo regras para que ele vá amadurecendo, vai sendo um desafio novo para ele. Já a professora Amélia Rosseto organizou uma atividade com um brinquedo criado na década de 50 e popular até hoje, o bambolê. Essa atividade, ela desenvolve o esquema corporal, ela vem trabalhar o espaço e corpo dessa criança. Então, eu tenho que encontrar um lugar para me localizar e aí fazer movimentos. E esses movimentos, eles são criados a partir de brincadeiras, de imitação. E sempre eu estou ou direcionando quando eles estão olhando para mim, ou eles estão explorando esse material com quem eles estão brincando. É hora do faz de conta. Meninos e meninas brincam na casa de bonecas. Escolhem seus brinquedos preferidos, inventam um mundo particular ou imaginam como seria o mundo dos adultos. Você gosta de brincar de quê? Caminhão. Você gosta de brincar de cozinheiro? Qual foi a comidinha que você fez? Enquanto a criança está brincando livremente, ela está se expondo, ela está colocando. Ela está colocando aquilo que ela traz também da casa dela, aquilo que ela é. Bom, começando o Salto para o Futuro de hoje, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença aqui em nosso estúdio. Nossa primeira convidada, Cristina Muniz, é professora de Educação Física e professora da Brinquedoteca do Instituto de Educação do Rio de Janeiro e da Rede Municipal de Ensino, também aqui da cidade do Rio de Janeiro. Cristina, para a gente começar, quais as diferenças entre jogos e brincadeiras e quais as contribuições deles para o desenvolvimento infantil?
Então, a gente estava falando isso há pouco tempo, né? Na língua portuguesa a gente tem essa diferença, né? Entre jogo e brincadeira, né? Em outras línguas isso não acontece, né? E aí a gente trouxe o Vygotsky, por exemplo, que eu acho que responde super bem a isso, que toda brincadeira tem regra. Ela pode ser um jogo, uma brincadeira, né? Como a gente costuma dizer, brincadeira, a gente fala mais da questão simbólica, né? E o jogo, a gente fala do jogo de regra, né? E ele diz assim, você tem situações imaginárias muito claras e regras mais ocultas, como no caso da brincadeira simbólica, né? E aí você vai desenvolvendo isso para uma situação de regra muito clara, né? A gente falou aqui do xadrez, e situação imaginária oculta, quer dizer, de toda maneira você tem regra, né? Como a gente falou, a brincadeira de papai e mamãe, quer dizer, para ser o personagem mamãe, o personagem papai, eu não posso... O bambolê também que a gente mostrou agora no vídeo, por exemplo, a regra é não deixar o bambolê cair. Ou pode ser rolar o bambolê, ou pode... Enfim, né? Você tem um brinquedo assim aberto que você pode colocar as regras, né? A brincadeira tradicional, ela vem com as regras e você pode estar mudando, né? Mas o que eu acho bacana ressaltar é assim que, de toda forma, tem uma situação imaginária sempre, quer dizer, esse lúdico está ali, né? E isso é que é bacana, né? Tá aí a contribuição para o desenvolvimento dessas crianças, então. E a contribuição para o desenvolvimento dessas crianças, quer dizer, você permitir que brincar com a regra, né? E poder estar desafiando para desenvolver, como ela falou ali, escolhi os jogos de mesa, né? O dominó, e depois eu vou botando regras mais complexas, quer dizer, será que não era legal também deixar as crianças, ainda mais de 5 anos, né, ali, jogarem aquele dominó, né? E aí elas irem criando, né, as maneiras de jogar, e tem uma hora que a criança quer formalizar. Então ela pergunta, mas como é que joga? Antes ela não pergunta, isso pode ser uma dica, né? Dá o dominó, dá o jogo, e você vai ver que uma hora ela vai dizer assim, mas ela está perguntando na verdade assim, como é que o mundo adulto joga? Mas antes ela está jogando, né? Então ela mesma, e você ali na mediação, né, vai desafiando para ampliar esse universo. Nossa segunda convidada, Patrícia Corsino, é professora de Práticas de Ensino de Educação Infantil. Também é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino e aprendizagem. Patrícia, você acha que os jogos e as brincadeiras já ocupam o espaço que precisam ocupar na escola? Em que pontos a gente ainda precisa avançar? Como às vezes a gente tem essa compreensão de que a brincadeira, né, já está sendo entendida, embora, né, a brincadeira esteja já sendo entendida como um espaço importante de desenvolvimento, eu acho que ainda temos alguns passos a serem dados em relação a isso, né? Na educação infantil isso fica mais claro, porque as crianças brincam, né? A questão é que mesmo que os adultos não queiram, as crianças brincam, né? Então, assim, a criança brinca com qualquer coisa, né? Como diz o Walter Benjamin, né, que é um filósofo, ele vai dizer assim, as crianças fazem história com o lixo da história, né? As crianças, qualquer coisa que está na frente delas se torna motivo de brincadeira. Essa mesa redonda aqui, provavelmente, se tivessem crianças aqui no estúdio, elas já estariam em cima, virando cabana, né? Então, as crianças já têm, as crianças quanto menores, mais fazem isso, né? Depois a gente vai, talvez, inibindo um pouco essa vontade de brincar.